Você é vegetariano ou vegano? Se não, já pensou em adotar algum desses estilos de vida? A verdade é que adotar uma dieta sem o consumo de carne tem se tornado cada vez mais comum, principalmente entre os jovens. E o motivo? A crueldade das indústrias produtoras de carne ou o simples fato de pessoas quererem adotar uma consciência ambiental e proteção dos animais podem ser motivos suficientes. Uma coisa é certa: milhares de pessoas têm parado de consumir carne. Por outro lado, a carne, fonte de vitamina, proteína e minerais, é um alimento que traz alguns benefícios para o organismo humano. Você sabia que carne vermelha pode atuar até como antidepressivo? Pois é, ela é rica em mioglobulina, transportadora de oxigênio para as células, permitindo, por exemplo, maior clareza mental. Mas, é claro, toda moeda tem dois lados. O fato é que a qualidade da carne também deve ser levada em conta. E ninguém discorda que a carne mais gostosa e saudável é aquela em que o gado vive livre pelo pasto com dieta natural e orgânica, um critério nem sempre respeitado pelas grandes indústrias produtoras do alimento. E se por acaso você está tentando seguir uma dieta sem aquele bifinho, a nossa dica é procurar alimentos que consigam substituir os nutrientes da carne, mantendo-se assim sempre saudável. A sua saúde em primeiro lugar. Né? Mas você sabe, às vezes nem tudo é o que parece. É por isso que eu te apresento 7 verdades terríveis sobre a indústria da carne. Número 1. Tira o alimento de quem precisa. Estima-se que cerca de 800 milhões de pessoas encontram-se subnutridas no mundo. E de uma coisa não dá para discordar: nós temos alimento suficiente para garantir o sustento de toda essa gente. A questão aqui é principalmente a sua má distribuição. Para alimentar um gado que futuramente servirá de alimento aos humanos, gasta-se uma maior quantidade de grãos e nutrientes que a própria carne fornece. Pensando assim, se os grãos utilizados na produção do pasto para alimentar o gado das grandes indústrias fossem diretamente ingeridos por humanos, seria possível matar a fome de muita gente. Em países com alto nível de desnutrição, 82% dos grãos produzidos internamente serão destinados ao alimento de um gado que vai abastecer, no futuro, a mesa de países de primeiro mundo. Número 2. Ocupa muito espaço. Além da grande quantidade de água utilizada nas grandes indústrias produtoras de carne, elas também ocupam muito espaço de terra. E acredite se quiser, os animais não utilizam todo esse pasto. Mantidos em locais pequenos e fechados, o pasto serve apenas para a produção de capim, que nem sempre alimenta o gado da indústria. Estima-se que 45% da terra do planeta vem sendo utilizada pelas indústrias de carne. Esta terra que já faz falta poderia ser utilizada por milhares de outras famílias. Imagine o que pode acontecer daqui a alguns anos com o aumento da população mundial. Mais terra será necessária para todos e é aí que o problema mora. Produzindo pasto em grande escala para abastecer um número muito alto de animais, enriquecendo assim as grandes indústrias, as indústrias e suas técnicas de forçamento de produção da terra podem danificar o solo, contribuindo assim para uma desertificação. A técnica de plantio em cima de plantio empobrece o solo, podendo danificar por completo o ecossistema do local. Número 3. Aumenta a obesidade e o risco de câncer. Enquanto as grandes indústrias de carne muitas vezes alimentam o seu gado de forma inapropriada, também os mantêm em cativeiros que contribuem para um crescimento infeliz do animal e afetam diretamente na qualidade da carne. E uma carne de qualidade inferior pode comprometer e muito a saúde de quem consome. Os riscos de obesidade e problemas cardiovasculares não são os únicos perigos ao consumir alimentos processados. Eles também podem aumentar o risco de desenvolvimento de alguns tipos de câncer, principalmente porque os maiores consumidores de carne do mundo consomem 2 vezes mais proteína do que realmente precisam. Número 4. Poluição das águas. Outro fator em que as grandes indústrias de carne vêm influenciando é a poluição das águas de rios e oceanos. A pesca em grande escala, por exemplo, também contribui para a extinção em massa de peixes,
além de destruir a vida útil de rios. Um rio morre quando não existe oxigênio suficiente na água ou quando uma grande quantidade de produtos químicos é eliminado na água, ocasionando a morte dos peixes. E a maior contribuidora para essa morte dos rios são as indústrias produtoras de carne. A poluição de rios também pode nos prejudicar. Peixes ou outros animais marinhos de uma região infectada podem trazer sérios problemas para a saúde de quem os consome, além de causar a perda da biodiversidade e a destruição do ecossistema. Número 5. O problema da seca. A indústria de carne precisa alimentar seus animais e o gado consome grande quantidade de água, assim como a ração para mantê-los vivos. Você sabia que nos Estados Unidos, por exemplo, metade da água gasta vai para o cuidado de animais da indústria agropecuária? Gasta-se tanta água que até o estado da Califórnia vem enfrentando medidas sérias pela conservação dela nos últimos anos. Segundo relatórios da NASA, os níveis de água estão caindo pelo mundo afora, preocupando os cientistas sobre uma possível seca global. Em nível global, a indústria de carne consome de 34 a 76 trilhões de litros de água por ano, sendo responsável por 1/3 do consumo de toda a água do mundo. Isso é muita coisa. O preocupante é que enquanto tentamos nos conscientizar, diminuindo nosso tempo no banho e economizando assim até 20 litros de água, 9 litros de água são gastos na produção de meio quilo de carne. Número 6. Devastação em massa. Você sabia que a extinção das espécies de animais acontece 100 vezes mais acelerada que o imaginado há alguns anos atrás? E uma das principais causas desse desastre natural é a indústria produtora de carne. Também incluímos nessa lista os produtores de carne de peixe. Cerca de 100 milhões de toneladas de peixes são retiradas dos oceanos todos os anos, uma atividade que também vem matando outros animais marinhos. Redes e outros métodos de pesca são imprecisos, chegando a pescar acidentalmente muitos outros animais marinhos. E olha que triste. A destruição de uma parte da floresta amazônica, abrindo lugar para fazendas de gado, pode acabar com até 137 espécies de animais em apenas um dia. Número 7. Desmatamento. Com tantas espécies de plantas perdidas na Amazônia, a cada devastação, possíveis medicamentos e curas para doenças podem estar sendo perdidos. Que o desmatamento é ruim, todo mundo sabe, mas precisamos compreender que em um futuro próximo, o desmatamento causará problemas ainda mais graves. Rebanhos de gado precisam de grandes quantidades de terra para sua criação, e estas terras têm que vir de algum lugar. E muitas vezes partes das florestas estão sendo desmatadas para a sua produção. Agora, comentando os comentários. Rômulo Menezes, aquele abraço, amigo. Obrigado pelo carinho, valeu demais. Silveira TM, simpatia de pessoa que também quer ser uma historiadora, igualzinho o nosso amigo Jonathan, aqui da câmera. Beijão, obrigado pelo carinho. Fernanda Alves, um beijo para você, obrigado pelo carinho, valeu. Guilherme Alves. Põe o fone de ouvido para evitar essa aí. Eu quase caí na mesma. Eduardo Souza. E aqui toda a equipe é sua fã. Aquele abraço. Obrigado. Tô à toa mesmo, Alex. Esse é um segredo meu e seu. Olha lá, hein? Espero que você tenha gostado. Até o próximo vídeo.